Olá pessoal, dando sequência em nossas aulas, eu gostaria que vocês lembrassem que no nosso último encontro nós falamos de energia. Ali foi tratado especificamente da energia mecânica, em que essa energia mecânica é resultado da soma das energias cinética e potencial, tá certo? Bem, essa energia potencial ela poderia ser tanto gravitacional quanto elástica. Aqui nós vamos falar da energia elétrica e de que forma ela pode ser obtida. Bem, aqui tem um modelo ilustrativo sobre a forma de se obter eletricidade. Esse modelo ele foi idealizado no ano de 1831 pelo físico inglês Michael Faraday. Então Faraday percebeu que se você criasse uma estrutura, um condutor metálico, um condutor de eletricidade, um fio elétrico, na forma de anel, por exemplo, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de espira. E aí, se você colocar um ímã se aproximando e se afastando dessa espira, automaticamente essa espira ela fica energizada, tá? Esse movimento ele poderia ser não necessariamente no interior da espira, poderia ser pela lateral, ele poderia ter um outro sentido de movimento que esse efeito poderia ser constatado. Uma outra coisa que poderia intensificar a ocorrência desse efeito seria a rapidez. Se o movimento de cima fosse mais rápido, a energização seria mais intensa, tá? A eletricidade aqui. E outra coisa que poderia intensificar esse efeito seria aumentar o número de espiras também, tá? Então isso foi uma das percepções de Faraday para a gente poder ter eletricidade. Claro que isso aqui é um modelo rudimentar, mas, por exemplo, é, ele, ele evoluiu, né? Ele nos levou à construção de elementos mais complexos e hoje nós temos eletricidade à abundância, né? Na sua casa para você usar um aparelho elétrico ou simplesmente acender uma lâmpada, né? É bastante simples, mas tudo partiu de um experimento como esse. Por exemplo, esse outro modelo que nós temos aqui representa um ímã, aqui na espira está ligado a uma lâmpada, e aí nós percebemos que a lâmpada acende e apaga, porque o momento da aproximação você cria uma corrente elétrica no sentido, no momento do afastamento você cria uma corrente elétrica em um outro sentido. Tudo bem? E aqui nós temos um modelo esquemático de uma turbina de uma hidrelétrica acoplada a um gerador de eletricidade. O gerador de eletricidade é esse dispositivo, onde aqui na lateral você tem várias espiras como aquela, e em torno dela você tem o material imantado, que é justamente para criar o efeito da magnetização, que causa variação do fluxo magnético pelo interior dessas bobinas, dessas espiras, e assim nós podemos obter eletricidade. Então, nesse modelo esquemático aqui, basta que esse gerador gire, que ele comece a girar, tá legal? Bem, o que faz ele girar? Percebemos o seguinte, que ele está acoplado a um eixo e esse eixo está acoplado a uma turbina. Então essa turbina ela vai girar mediante a queda da água. Então o segredo é, como que nós vamos fazer isso girar? A queda da água. Então perceba que essa queda da água é uma energia mecânica, assim como o movimento da mão dessa pessoa é um movimento mecânico. Bem, a água ela foi acumulada devido a aqui ter feito uma represa, tá certo? Então, quanto mais alto for essa represa, lembra, mais energia você conseguiu armazenar, energia potencial gravitacional. Então, quando essa água é liberada para cair, ela vai cair com uma determinada velocidade. Então, quanto mais alto for essa represa, a velocidade com que ele vai cair, à medida que ele caia, vai ser maior. E aí a água vem e simplesmente gira a turbina. E a turbina, acoplada ao eixo aqui, tá? Ela faz o gerador girar e aí nós obtemos eletricidade. Aí ela vai escoar do outro lado e segue o seu curso. Então, o problema de uma hidrelétrica aqui, tá? São os impactos ambientais, como nós podemos ver aqui, tá? De um lado você tem uma área bastante alagada, tá? E do outro lado, quando a água escoa,
nós temos aqui um nível mais baixo. Então, isso aqui é o curso que o rio segue. E aqui é a parte represada. Então, quando cria-se uma represa, um rio que era estreito, ele acaba criando um grande lago em torno. Então, ali nós vamos, né, impactar tanto a fauna quanto a flora e até mesmo as pessoas que moravam ali às margens desse rio. Então, nós temos aí problemas ambientais e sociais também. Então, veja bem, o modelo da turbina que foi colocado ali para vocês não seria, ele não estaria instalado nessa situação aqui. Esse escoamento que é visível aos nossos olhos é simplesmente um extravasor para quando o nível da água está muito alto, para que essa água não transborde, tá? Então, quando isso é detectado, algumas comportas são abertas aqui e essa água é escoada para poder diminuir esse nível e não haver esse extravasamento, tá? Essas turbinas que foram ilustradas, elas estão aqui, olha. Cada brecha dessa daqui, que nós podemos ver, cada abertura, ela tem uma turbina. Essas turbinas estão a uma certa profundidade, que é justamente para aproveitar o potencial hídrico oferecido pela hidrelétrica. Então, por trás dessa edificação, nós temos grandes dutos que vão conduzir a queda d'água e que eles passem perfeito ali, né, na direção da turbina e a turbina começa a girar. Então, para a gente ter uma noção do tamanho dessas turbinas, olha a proporção da turbina para uma pessoa, por exemplo. Então, nós percebemos que é algo muito grande. Tudo bem? Bem, a grande questão é, para eu obter eletricidade, eu tenho que fazer o giro, né, entre espira e um fluxo magnético. Então, isso constitui um gerador. Então, bem aqui nós temos o que nós chamamos de termoelétrica. Então, a termoelétrica é quando a eletricidade ela é obtida a partir do movimento por vapor d'água, por exemplo. E o que vai aquecer esse vapor d'água vai definir o tipo da termoelétrica que nós estamos falando, tá? Então, bem aqui é simplesmente queima de combustível, tá? Poderia ser carvão e por aí vai, né? Poderia ser petróleo, poderia ser, enfim. Então, bem aqui nós temos uma certa quantidade de água. Essa água, ela aquece, vai vaporizar, você vai ter um vapor. Esse vapor, sobre alta pressão, ele vai passar aqui em alta velocidade e ele vai girar a turbina. E essa turbina está acoplada ao gerador. Então, só preciso que esse gerador gire. Então, no interior do gerador, nós temos a situação do movimento entre espira e o ímã, a magnetização. E aí nós vamos ter eletricidade. A questão é que esse vapor, ele vai ser, depois que ele passa e gira a turbina, ele vai ser conduzido para um reservatório. Esse reservatório nós chamamos de condensador, tá? Porque aí vai ter a condensação desse vapor, condensação esse vapor passar a ser água, ele vai voltar a ser água, e aí ele vai ser conduzido para esse recipiente aqui. Uma bomba, por exemplo, pode fazer isso, tá? E aí ele vai aquecer novamente e o ciclo se repete. Esse vapor passa em alta velocidade, vai girar a turbina que está acoplada ao gerador, e aí nós temos essa elevação, né? Essa geração de eletricidade. Esse vapor cai, é condensado e volta, tá? Também aqui nós temos o modelo de uma termoelétrica, tá legal? Bem, essa condensação que aqui está, gente, geralmente é feito em contato com uma água corrente, tá? Poderia ser água de um rio. Então, geralmente, em torno de uma termoelétrica, você não tem represa, mas você tem um rio ali, que é justamente para fazer essa condensação. Bem aqui, nós temos o modelo de uma usina nuclear. Então, bem aqui eu vou explicar para vocês como é que funciona essa condensação. Por que é importante essa água corrente, tá? Embora ela não entre em contato direto com o vapor, tá? Então, como é que isso vai acontecer? Primeiro, você precisa criar o vapor d'água, tá? Como que você vai criar esse vapor d'água para ele passar em alta velocidade e girar a turbina? Então, o aquecedor de todo esse vapor d'água é o reator, tá? Então, bem aqui você tem o reator. O que há dentro desse reator, tá? Então, bem aqui, o que nós estamos vendo em vermelho circulando aqui é água quente dentro desse tubo.
Essa água está tão quente, que aqui nesse tubo em azul, você tem água que está em contato com esse tubo quente. Por que esse tubo está quente? Porque está circulando água em altíssima temperatura pelo seu interior, tá? Mas o que que aquece essa água, tá? Nós temos pequenas varetas dentro desse reator. Dentro dessas varetas, que são varetas como essa, em torno de 1,5 m, 2 metros, tá? Isso vai depender do reator. Dentro dele tem pequenas partilhas, que são partilhas de urânio, tá? Então, bem aqui vai ter um efeito nuclear, tá? Que nós chamamos de fissão nuclear. Então, a fissão nuclear é uma reação em cadeia, em que um nêutron ele vai bombardear um átomo de urânio. Esse átomo de urânio ele vai se quebrar, e aí ele vai se quebrar em elementos mais leves, e nessa quebra vai ser liberado três novos nêutrons. E cada nêutron desse vai procurar um novo átomo de urânio para ser quebrado. Cada átomo de urânio desse que é quebrado é liberado mais 3 nêutrons, então aí vai ter uma reação em cadeia. Então, quando acontecem essas reações, há uma liberação muito grande de calor, tá? Então, esses elementos dentro dessas varetas, eles vão ser compartilhados em estruturas como essas aqui. Então, isso aqui são várias varetas, e dentro dessas varetas você tem essas partilhas de urânio, cujas reações nucleares, vão liberar muito calor. Esse calor aquece a água que está aqui, olha. Ou seja, aquece a água que está dentro desse reservatório, que está ligado nesse tubo aqui, tá certo? Então, nesse sentido, existe uma bomba que faz essa água circular. Então, esse tubo em vermelho e amarelo, devido a estar em altíssima temperatura, qualquer coisa em contato com ele vai aquecer. É o caso da água que está no reservatório em azul. Essa água aquece em altíssima temperatura, de maneira que ela vai vaporizar. Então, bem aqui nós já temos vapor. Esse vapor vai ser conduzido por essa tubulação. E aqui ele passa em altíssima velocidade, que vai girar a turbina. Essa turbina está acoplada ao gerador e aí nós temos eletricidade. Esse vapor d'água, quando passa pela turbina, ele é conduzido para esse outro reservatório, que nós chamamos de condensador. Perceba que por dentro desse condensador você tem uma outra tubulação, que faz a água girar devido à ação de uma bomba, tá certo? Então, gente, essa bomba que está aí, tá? Essa bomba que está aí, ela está ligada à água corrente. Então, o que você vê aqui está sendo representada por um rio. Então, o que acontece? A bomba, ela vai tirar água do rio e vai jogar passando para entrar em contato com o vapor, tá? Ela vai entrar em contato com o vapor. Então, bem aqui tem vapor que está caindo dentro desse reservatório, só que esse vapor está em contato com esse cano que está passando água corrente aqui, água de um rio qualquer, que é circulada devido à ação dessa bomba que aí apareceu. Tá legal? Pois bem, então esse vapor ele é resfriado e ele volta a virar água, ele é condensado. Aí bem aqui tem outra bomba que leva essa água de volta para esse reservatório que está em contato com o tubo que circula água quente. E o que aquece essa água quente é o reator nuclear, que está mergulhado, né, por varetas. Existem várias varetas aqui, onde tem o urânio ali dentro. A reação nuclear do urânio aquece as varetas entrando em contato com a água, essa água vai aquecer, aqui tem uma bomba que faz essa água circular. Esse tubo estando quente, qualquer coisa em contato com ele vai aquecer, é o caso dessa água. Aí o ciclo se repete. Vapor, gira a turbina, que está acoplada ao gerador de eletricidade, esse vapor cai no condensador, está em contato com um tubo cujo interior tem água circulando em uma temperatura muito abaixo do vapor, então logo ele vai condensar. Então quando ele condensa, ele cai nesse reservatório, vai ser puxada por uma outra bomba que vai levá-lo para cá. E aí a reação ela continua. Então dessa forma nós obtemos eletricidade através do aquecimento da água por reações nucleares. Portanto, isso é uma usina termoelétrica chamada de usina nuclear.
tá bem? Aí bem aqui nós temos o modelo dessa usina, então daí a importância de ter um rio ali próximo para justamente você fazer a circulação da água. Podemos também obter eletricidade a partir da energia geotérmica. Usinas desse tipo, elas são construídas próximas a regiões que têm vulcões em atividade, tá? Você sabe que no interior da Terra existem os lençóis freáticos, tá? Então, essa água, devido a estar próxima a esses vulcões em atividade, elas vão ficar superaquecidas. Então, devido a essa temperatura e uma alta pressão, vai ser criado, né, um caminho para que essa água ela chegue até a superfície, tá certo? Que nesse caso aí é que nós chamamos de geysers. Então, esses geysers nada mais são que jatos de água quente e vapor expelidos de tempo em tempos. Então, uma forma de se aproveitar isso daí é botar uma tubulação para que se aproveite esse vapor em altíssima temperatura e ele seja conduzida para um reservatório. Então, esse vapor que passa por esse tubo em vermelho, ele vai entrar em contato com a água que está dentro desse reservatório. Então, essa água vai aquecer, tá? Vai chegar um momento que essa água dentro do reservatório, isso que está em azul, vira vapor. E aí esse vapor ele vai procurar uma saída. Então, bem aqui tem uma saída, seria essa tubulação em preto, e ela vai girar a turbina. Mesma história, girou a turbina, vamos obter eletricidade. Então, esse vapor que passou em alta velocidade e girou a turbina, ele vai ser conduzido para um outro reservatório que por onde passa uma tubulação e no interior dessa tubulação é trazido água corrente por ação de uma bomba, igual como nós vimos lá na usina nuclear. Então, quando esse tubo que está conduzindo água a baixíssima temperatura, que seria uma água de um rio, por exemplo, ele vai estar em uma temperatura muito menor do que o vapor. Então, o vapor em contato com esse tubo, ele vai condensar, ou seja, ele vai voltar a virar água, isso que você vê em azul. Então, por baixo dele existe um cano preto acoplado a uma bomba e esse tubo ele vai conduzir essa água condensada de volta para esse reservatório para que aqui sempre tenha água para ser aquecido pelo vapor dos geysers, tá? E aí você volta a ter um vapor para poder girar essa turbina. Então o ciclo se repete, tá? Agora uma coisa interessante, quando o vapor proveniente dos geysers, ele passa aqui pela tubulação em vermelho e passa por essa serpentina aqui, e aí ele volta por aqui para poder ter um escape para ele, tá? Aí nós vamos ter a torre de refrigeração. E aí por isso que você vê todo aquele vapor saindo da torre, tá certo? É o que nós vemos aqui, são as torres de refrigeração, tudo bem? Pois bem, então isso daqui seria uma forma de energia geotérmica, ok? Porque você sabe que gel, tá? É o prefixo de terra, né? Então térmica, calor, né? Associado à temperatura. Pois bem, e bem aqui nós temos também o que nós chamamos de energia eólica. Energia eólica é aquela energia produzida pelo vento. Então nós percebemos aqui que existem essas estruturas e aqui nós temos a rotação. E essa rotação está acoplada a um gerador. Quem causa essa rotação é o vento. Então dessa forma, a energia elétrica obtida através da rotação de um gerador que é causada pelo vento, nós chamamos isso de energia eólica, ok? Para nós termos uma ideia da proporção dessas estruturas, olha o tamanho para o tamanho dos operários que fazem a sua manutenção. Realmente é bastante grande, tá bom? E por fim, gente, nós temos a energia solar. Então é algo que está bastante presente no nosso dia a dia, né? Já é uma tendência, existem muitas empresas trabalhando com essas instalações, que são as placas solares. Então o segredo da placa solar é, quando ela é incidida pelo sol, radiação luminosa, né, luz e calor, ela vai produzir eletricidade. A questão é que a energia solar, tá, ela consegue canalizar, ela consegue deslocar os elétrons
de um espaço que está em excesso para um espaço que está em falta. Esse movimento dos elétrons que causa a eletricidade. Então, a forma de se obter isso nessas placas aqui é que elas são construídas de materiais semicondutores. Por exemplo, bem aqui, olha, nós temos uma estrutura de um material semicondutor, que nesse caso aí é o silício, tá? Você sabe que o silício ele é da família 4A, lá na tabela periódica, né? O que significa isso? Ele tem 4 elétrons na sua última camada. Se nós formos olhar aqui, olha, cada pontinho desse daqui é um elétron, tá? Então, nesse caso aí, você sabe que para um átomo ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada. Então, a última camada do silício é só 4. Então, se um silício ele se ligar com 4 silícios, eles conseguem compartilhar os elétrons, tá? Eles conseguem compartilhar os seus elétrons e aí ele fica estável, ou seja, ele tem 8 elétrons, tá? Então, a sacada de uma placa dessa daí, tá? Uma placa solar, é que no meio desses átomos de silício que constituem essa rede de silício, nós vamos colocar elementos diferentes. Não é o caso do boro e é o caso do fósforo, tá bom? O boro ele é da família 3A, ou seja, na sua última camada ele tem 3 elétrons. Então o que a gente percebe aqui? Olha, tem 3 elétrons, só que bem aqui, olha, ele consegue se ligar, né? Ele consegue se ligar a 3 silício, por exemplo, mas bem aqui ficou uma brecha, tá? E aí ele não conseguiu se ligar, porque ele só tem 3 elétrons, tá? E bem aqui foi colocado um fósforo. O fósforo ele está na família 5A. Ele tem 5 elétrons na última camada. Perceba que ele está rodeado por silício. Cada silício desse daqui ele oferece um elétron para poder ser compartilhado, tá bom? Então, nesse caso aqui, se o fósforo ele tem 5 elétrons na sua última camada, ele só consegue se ligar a 4 silícios, por exemplo, vai ficar um elétron livre. E esse elétron livre ele pode ser conduzido para a lacuna que ficou aqui no boro. E assim a gente consegue estimular o deslocamento desse elétron. Quem consegue estimular esse deslocamento, esse salto, é a energia solar, tá certo? Então isso é uma tendência, você consegue obter eletricidade através da energia solar. E aí nós vemos aqui, olha, que existem já várias estruturas. Isso daqui é o estacionamento do hangar, tá? E que nós temos lá, olha, várias placas solar, uma forma de se obter eletricidade, tá bom? De forma limpa. Gente, então essa era a parte da energia que faltava falar para vocês, que aí eu decidi falar da eletricidade e a forma de ser obtida a eletricidade. Aí eu penso que assim fica mais completo, tá bom? Então está sendo enviado um material em anexo para você que fala exatamente desses tipos de energia para se obter a eletricidade, tá bom, gente? Então um forte abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.